Então, será que tudo aquilo que eu formulei, será que tudo aquilo que eu fui dando um certo entendimento, de fato aconteceu? De fato, não foi o meu cérebro muito imaturo que começou a dar algumas interpretações e que com isso já foi trazendo uma disfuncionalidade para o nosso olhar? Ou seja, a gente começou lá a formar. Então, vim com o meu temperamento, já tive ali a minha concepção intrauterina, teve o meu nascimento, os primeiros anos de vida, até os 2 anos de idade, a criança, né, que todos nós fomos, não tem capacidade nem de regular as emoções. Até os 2 anos de idade, a gente está aprendendo quais são as emoções que existem no mundo, porque a gente só nasce com medo e amor, né? Quando a gente já nasce ali desde bebezinho. E a partir dos 7 anos é que a história começa, né? E aí é aquele eita atrás de eita, né? Porque a gente começa a vivenciar, a gente começa a experienciar situações na escola, com a nossa família, com os nossos primos, com os nossos pais, que vão de fato modelando esse nosso cérebro. E aí, para que vocês consigam compreender, na infância, a gente vai modelando isso tudo, vai acontecendo, e a gente é uma esponja, a criança ela é uma esponja, absorveu, absorveu, absorveu. Quando o cérebro começa a entrar na adolescência, e a gente está em processo de, né, de crescente, de constante aprendizado, até em torno dos 25 anos, depois disso, nosso cérebro ele já vai, de certa forma, atrofiando. Chegou na adolescência, o que, que o cérebro faz? Ele já chupou muita coisa. Tudo aquilo que ele chupou na adolescência, ele só vai confirmando. Então, a adolescência, além daquele boom hormonal que todos nós também vivenciamos, a gente vai confirmando experiências, sensações, informações que a gente teve na primeira infância. Então, quando a gente começa a olhar para essas vivências, a gente vai entendendo que ali vão se formando buraquinhos. Então, quando a gente olha para esses buracos emocionais que foram se formando no nosso cérebro, a gente fala, então, peraí, em que momento que eu vou tentando preencher esses buracos na minha vida adulta? E que buracos são esses, Alana, que eu fico tentando preencher na minha vida adulta? São os nossos buracos emocionais das nossas necessidades básicas. Então, todo ser humano está em busca de se sentir amado. Não importa qual seja o seu gatilho, não importa qual seja a sua busca de vida, o que você quer é se sentir amado, porque essa é a busca do ser humano. A forma que a gente vai buscar esse amor e a forma que a gente se sente quando a gente percebe que não está se sentindo amado, aí é da história de vida de cada um. Por isso que a gente vai precisando mapear sobre esses pontos, entende? Senão a gente não percebe se eu estou buscando amor numa fonte que de fato é coerente com a minha vida, se eu estou buscando amor numa fonte que é saudável para mim. Senão a gente está buscando as estratégias, sabe de onde? Lá da infância. Lembra do que eu falei? Na infância a gente é uma esponja. Então, se lá na infância eu percebi que desagradar o outro, eu não sentia que eu era amado, se quando eu desagradava, eu fazia alguma coisa errada, me dava um castigo do silêncio, o castigo do silêncio são aqueles pais que só olham, sabe? Fica dias sem falar direito. Castigo do silêncio. Se eu vou entendendo que fiz algo errado, que desaprovei, que errei, que com isso vou ser punido, é assim que você vai agir na vida adulta, com medo enorme de errar, com uma autocobrança excessiva, com seu hipercrítico super desenvolvido. Se eu percebi que amor era o meu pai que batia na minha mãe, eu na vida adulta vou tender a relacionamentos abusivos. Olha que loucura. Então, o primeiro ponto para mapear, e se vocês estiverem anotando, eu vou pedir que vocês anotem, é qual característica minha que eu tenho hoje na minha vida adulta torna a minha caminhada mais difícil e pesada. Porque aquilo que hoje é disfuncional, ou seja, que eu estou replicando dessa minha história de vida, hoje na minha vida adulta vai ser pesado, não vai ser saudável de carregar. Então, dentro dessa necessidade, a gente vai conseguindo entender aquilo que eu vivi e aquilo que continua tendo impacto na minha vida adulta. Porque o teu cérebro não mudou. Já pararam para pensar nisso? O nosso cérebro de hoje, ele desenvolveu em tamanho, mas ele não desenvolveu em informação. Tudo aquilo que você absorveu e te veio como verdade do que você viu teu pai, tua mãe, teus colegas, enfim, do que você vivenciou, continua dentro de você. O teu cérebro não dissipa, ele não evapora, pelo contrário, ele vai sugando cada vez mais e principalmente até nos primeiros anos de vida, que é quando a gente vai interpretando como uma criança.
Por isso que eu sempre digo que o nosso dever de casa enquanto adulto é não acreditar em tudo que nossa mente fala. O nosso dever de casa enquanto adulto é parar para entender, peraí, será que eu não estou replicando o que eu aprendi quando criança? Será que eu não estou replicando comportamentos que eu fiz um dia, estratégias, por exemplo, evitação do erro, na minha vida adulta, mas que caramba, lá atrás eram os meus pais que faziam o castigo do silêncio. Hoje, na vida adulta, quem? É um alguém que eu nem conheço direito, é um alguém que não tem nem interferência direito na minha vida. Esse é o processo de ressignificar. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente pensar é: nem tudo foi como foi. E não necessariamente vocês precisam acessar as memórias. Eu coloquei esse tópico aqui para vocês pensarem. O que a gente precisa parar para refletir é quais são as sensações que eu trago comigo. Quais são as sensações que eu trago hoje na minha vida adulta? Então, a primeira perguntinha que eu peço para que vocês anotem ou que vocês consigam refletir é: qual característica minha do hoje torna a minha caminhada mais pesada e difícil? Comecei a perceber isso? Vamos para a próxima. Quais são as situações do hoje que eu percebo que eu tenho dificuldade de lidar? Como é que vocês vão conseguir perceber isso com ainda mais clareza? Olhando para a semana de vocês, olhando para o dia a dia de vocês, hoje mesmo. Quais são as situações que mais te atravessam? Quais são as situações que você mais tem dificuldade? Quem são as pessoas que você mais tem dificuldade? Porque quando eu não consigo lembrar de fato das minhas memórias infantis, porque normalmente isso vem em quem está num processo terapêutico de muitos anos, eu vou começando a olhar para o meu hoje. Porque o reflexo do que me dói hoje é reflexo do que eu já vivi um dia. A área da minha vida que está disfuncional hoje, seja financeira, seja no meu casamento, seja profissional, é reflexo do que eu acreditei ser um dia. Por que isso? Porque lá atrás, quando você era uma criança, te serviu. Hoje não mais. Hoje aqui a gente com 30 anos, se eu tentar aplicar uma estratégia da infância, vai doer, vai incomodar, porque não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido para o meu eu adulto. E o que a gente tende a fazer como ser humano é só replicar, porque a gente não para se observar quanto a isso. E aí, um outro ponto da gente refletir é o que no meu momento presente dificulta que eu me sinta verdadeiramente leve, verdadeiramente livre. Se a gente começa a mapear esses padrões, eu vou entendendo, e aí eu quero que vocês parem para perceber isso. Se é uma situação concreta na sua vida, ou se é aqui que está rolando. Sabe por quê? Às vezes a nossa vida, ela já está sendo conduzida para um local legal. Às vezes a gente gosta da vida que a gente tem, às vezes a gente já gosta da forma que a gente está lidando, mas a gente não consegue perceber isso. Ou o contrário, eu acho que a minha vida está ok, mas aqui no fundo é aquele incômodo. Eu acho que o meu relacionamento está ok, mas no fundo está totalmente desalinhado do relacionamento que eu gostaria de ter na minha vida. Eu acho que minha parte profissional está ok, mas no fundo eu sinto um mega desânimo, uma puta insatisfação de ir trabalhar. Então, será mesmo que está ok? A gente não fala e a gente não prega sobre vida perfeita, mas sim a gente, quanto ser humano, pode e deve buscar uma vida cada vez melhor, buscar se sentir cada vez mais leve, buscar se sentir cada vez mais livre de alguns padrões que não fazem sentido para a gente. A gente vive em sociedade, mas isso não quer dizer da vida ser pesada. A gente tem regras a cumprir, mas não quer dizer que a gente não possa entender quais são as minhas regras. E aí, esses pontos são, né, o que a gente consegue refletir hoje da vida adulta. Tá fazendo sentido aí? Vocês estão conseguindo captar? Tô falando muito rápido. Sim, não, dá só um okzinho se não quiserem aí falar. Fiz um chocolatinho, tá, gente? Que sou dessas, da minha xicrinha aqui, super linda. Tá fazendo sentido? Perfeito. Show. Então vamos lá. Opa, deixa eu só fechar aqui. Sobre agora a nossa infância necessariamente. Tá fazendo? Show, show, show. Perfeito, meninos. Muito obrigada pelo feedback. Vamos lá. Quando a gente fala da sua infância, sempre vai ter aquelas memórias que a gente fala assim: ah, mas eu lembro muito que. A gente vai ter algumas memórias sobre a nossa infância. Pareçam ser essas memórias bobas ou não, que nunca é. Se tá aí dentro do teu coração, né? Se tá aí dentro da tua cabecinha, é porque ainda faz algum sentido para você. E a nossa bagagem é imensa, né? A gente não vai conseguir lembrar de todos os fatos. Por isso que aquilo que a gente lembra tem algum significado, faz algum sentido, dá para a gente trazer para a sua realidade da vida adulta. Opa, a minha rotadeira, desligou. Então, os fatos que marcaram a sua infância, eles fizeram você se sentir de alguma forma.
E aí, quando a gente vai percebendo esses fatos, não é sobre os fatos, é como eles fizeram eu me sentir, nota que você provavelmente vai conseguir associar a forma como você se sentiu lá atrás com a forma como você se sente hoje. Porque não é o fato em si, é a forma como eu me sinto perante a esse fato. Isso é gatilho, que é o próximo ponto que a gente vai entrar aqui no nosso encontro. Então, o fato em si que me marcou na minha infância fez eu me sentir de alguma forma. E aí não vale, aquele repertório nosso aqui, né? Não vale bem e mal. A gente precisa ampliar. Esse fato que eu lembro fez eu me sentir frustrada, decepcionada, fracassada, envergonhada, fez eu sentir que eu não me encaixava naquele ambiente, fez eu sentir, enfim, vai fazer você se sentir de alguma forma. E é esse sentir que a gente vai guardando na nossa mochilinha. Então, quando a gente percebe quais são os fatos que te marcaram na sua infância e como eles fizeram você se sentir, você vai conseguindo associar aos pouquinhos, é claro que o processo de autoconhecimento ele é uma constante, com os fatos que te incomodaram hoje. Porque é essa associação que o nosso cérebro continua fazendo. O nosso cérebro, ele sempre dou esse exemplo porque ele é uma analogia muito boa, né? O nosso cérebro ele não entende que o pássaro e o avião voam, mas são coisas diferentes. Ele só entende que ambos voam. Então é mais ou menos isso que a gente traz para a nossa realidade. Então, é isso que a gente traz para a nossa realidade de não conseguir distinguir. Então, ali foi o meu pai fazendo isso com a minha mãe. Não necessariamente hoje eu preciso ter um relacionamento desse jeito. Ou o nosso cérebro ele vai tender a fazer o contrário. Ou ele vai repetir padrão, ou ele vai tomar aversão. Então, se, por exemplo, dentro dos relacionamentos, dentro da minha família, dentro do meu lar, o meu pai ele era abusivo com a minha mãe, no meu relacionamento agora eu vou querer ser a top da independente. Eu vou querer trabalhar, e não dependo de homem, resolvo tudo sozinha. A gente vai para repulsa, beleza? Porque eu já expliquei isso para vocês uma vez. O nosso padrão de funcionamento é ou a gente se aproxima pela admiração ou a gente se aproxima pela repulsa. Por que a gente se aproxima pela repulsa? Porque eu continuo me aproximando daquilo que me fez mal, só que com repulsa, com comportamentos contrários. Então, se o meu pai, eu julgo que ele foi um fracassado, as memórias que eu tenho de que ele era um fracassado, porque ele era preguiçoso, porque ele não gostava muito de trabalhar, agora eu vou tender a hipercompensar. Trabalha, 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 trabalha para você se distanciar daquele padrão. Então, são comportamentos que a gente vai conseguindo associar. E esse encontro é para despertar a mente de vocês quanto a isso, que nada é do nada. As nossas dificuldades hoje, por isso que lá as primeiras perguntas foi sobre a dificuldade de vocês, elas dizem sobre os padrões de interpretação que a gente deu. Só que o que eu quero que fique na cabecinha de vocês é: essa interpretação foi infantil. Essa interpretação foi do meu cérebro imaturo. E não faz sentido hoje eu continuar dando essa mesma interpretação. E aí, se a gente começa a falar sobre pai e mãe, né? Pô, cara, agora que eu sou mãe, eu falo, meu Deus do céu, pai e mãe tá lascado na fila do pão. Assim, não tem como a gente ir para outro caminho, a gente vai precisar falar de pai e mãe, porque é a nossa formação base, independente de ter tido esse contato. Se você não foi educado, né, ou criado de fato diretamente pelo teu pai e pela tua mãe, no meu caso, eu não tive meu pai quase que pouquíssimo, né, quase nada presente na minha vida, quem eu substituí, né, quem meu cérebro substituiu essa função paterna foi o meu tio, que era extremamente hipercrítico, o meu tio que inclusive me influenciou, né, de forma muito positiva a entrar no militarismo. Então, assim, o meu hipercrítico, ele grita e a personificação do meu hipercrítico é o meu pai. Deixa eu só ver aqui rapidinho que Maria mandou mensagem na comunidade. Alguém pode avisar ela aí que dá para entrar? Ela está perguntando se dá para entrar, só para não perder aqui o time. Alguém pode avisar, por favor, gente, lá no grupo? Ela está perguntando se dá para entrar. Ah, obrigada, avisar, né? Ver aqui a notificação. Então, o seu pai, ele foi para mim um homem, ele foi para você um homem alguma coisa. Próxima anotação que eu quero que vocês coloquem. Eu avisei, traga um caderninho, que eu sou dessa. Tem aqui coisas para vocês completarem. E lembrando, cada uma aqui vai dar a resposta. Pode ser que essa imersão, né, traga algumas informações para vocês. Então, de forma individual, a gente vai ter a sessão de aconselhamento para que vocês consigam, para que eu consiga direcionar, tá? Cada uma de vocês
nas reflexões ou respostas que vocês chegaram. Então, aqui é para que a gente consiga abrir o nível de consciência, para que eu consiga explicar para vocês, mas a gente vai ter novamente, a gente vai ter mais para frente a sessão de aconselhamento, para que eu consiga direcionar vocês. Então, vamos lá. Meu pai foi para mim um homem. O que o seu pai representou para você? Quais são as características que te vêm sobre o seu pai? Lembre-se, se não houve o seu pai na história, a figura que substituiu o teu pai. A figura que substitui o pai, por mais que dizem que mãe é pai, né? Minha mãe falava isso, eu fui mãe e pai. Não rola. A gente faz diferenciação. Então, o homem que fez a figura para você de pai, ainda que teu cérebro que tenha dado esse significado, como no meu caso foi o meu tio. Meu pai foi para mim um homem, e aí você coloca as características que te vêm à cabeça. Algumas características podem ser mais feias, né? Algumas características a gente não gosta muito de se ver colocando para o nosso pai, mas deixa o teu cérebro fluir, tá? Deixa a escrita fluir. Sempre as respostas vão ser as primeiras que forem vindo na tua cabeça. Não precisa pensar muito sobre, não, porque não tem certo e errado. A próxima pergunta. Minha mãe foi para mim uma mulher. Escreve. E aí a gente depois, né, vai começar a correlacionar essas características. Por hora eu vou pedir que vocês escrevam, que vocês coloquem. E aí a próxima pergunta é sobre vocês. Meu passado, minha história de vida me tornou uma pessoa que é o quê? A nossa história de vida nos torna pessoas. A gente passa a ser as pessoas que somos por conta da nossa história de vida. Lembra? Ou por repulsa, ou por admiração no sentido de dar continuidade. Então, a nossa história de vida nos torna pessoas mais independentes, mais determinadas, mais corajosas, mais ousadas, mais travadas, mais inseguras. A sua história de vida te torna coisas que por vezes você não quer ser e a gente vai sendo. Alana, como que eu percebo isso? Pelo que está pesado na tua vida, pelo que está disfuncional. Por isso que as primeiras perguntas foi sobre isso. Então, qual é a palavra que te vem à tua cabeça? Se vocês até quiserem ir escrevendo aqui para mim, podem escrever, tá? Se não for no aberto, no privado, se vocês não ficarem confortáveis, gente, todo mundo vê, pode ir colocando aqui no privado. Porque a tua história de vida vai te tornar uma pessoa. A questão é, ela me tornou uma pessoa que eu gosto de ser, ela faz com que eu tenha um emprego, um salário, um relacionamento, uma casa que eu gosto, ou que está muito distante de mim. Ou ela me tornou alguém que eu só estou replicando os meus comportamentos. E aí, quando a gente toma consciência daquilo que a nossa história de vida nos tornou, a gente precisa pensar no seguinte: pode ser um ponto negativo, entre aspas, ou pode ser um ponto mais positivo. E a quem você atribui isso? Se for algo mais negativo, a quem que você atribui essa característica? Quem você culpa por essa característica? A quem você, de fato, coloca mais peso sobre isso, né? Ou por aquilo que você é, ou por aquilo que você ainda não é. Porque eu posso já ter me tornado algo pela minha história de vida, como eu posso perceber que eu ainda não sou. E por que eu falo com vocês sobre culpa? Porque a gente tem um funcionamento, né, cognitivo de atribuir culpa. Então, ou o outro tem culpa, ou eu tenho culpa, ou o mundo. Ou os acontecimentos, os fatos externos, todo mundo tem culpa sobre isso, mas a gente tende sim a colocar culpa sobre os fatos. E aí, quando a gente coloca culpa sobre os fatos, seja sobre a gente ou seja sobre o outro, e aí pode ser para pessoas ou coisas, né? Então eu culpo a economia, eu culpo o meu marido, eu culpo a minha mãe, eu culpo a minha avó. Quando a gente está no nosso mecanismo de culpa sobre aquilo que a gente ainda não vive, sobre aquilo que a gente ainda não é, a gente está no nosso viés infantil. Porque quem atribui essa culpa é a nossa criança, porque ela não consegue ser responsável pelos seus atos, porque ela não consegue ter a autorresponsabilidade. Então, por isso que esse nosso mecanismo de culpa não é ligado ao nosso lado responsável. E quando a gente se culpa, que é quem tem um perfil hipercrítico, a gente também está na criança. Porque a gente está se culpando sobre algo, não conseguindo olhar para a questão da solução. A gente está culpando sempre a gente mesmo, ou algo que a gente não fez, ou algo que a gente ainda não consegue fazer, ou algo que a gente ainda não sabe, enfim, ligado no nosso hipercrítico. Então, a gente também está sendo infantil nesse ponto, porque a gente, ao se culpar, não consegue se responsabilizar. O que eu gosto sempre de frisar para vocês? Que não tem problema a gente se lembrar ou não dos fatos.
Fazendo? Sim. Show. Tá. Se tiver muito rápido, se quiser que eu repita alguma coisa, me falem, tá? Não tem problema a gente se lembrar dos fatos em si. Ah, Luna, você está falando de infância, 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 infância. Tá, mas se a sua infância tivesse um nome, o que você foi na infância? Ah, eu fui feliz. Tá, mas o que era essa felicidade para você? Ah, então eu brincava muito, tinha muita liberdade, tinha muito tempo de qualidade. Sempre vai ser um mapa, como eu estou dizendo aqui para vocês, ou da vida que eu quero ter mais, ou da vida que eu estou distante de ter. Beleza? Tentem usar sempre essas características e essas palavras como mapa para vocês. E aí, quando a gente desce um pouquinho a escada, a gente percebe que é o seguinte: talvez eu não lembre de todos os fatos, a gente não vai lembrar, né? Mas esses fatos marcantes, eles me geraram uma sensação ou não? Não consigo acessar nem os fatos marcantes, mas essa infância, ela tem um quê para você? Ela tem uma palavra para você, ela tem um significado para você. E aí, sempre quando a gente é muito resistente às memórias da infância, mais memórias de dor a gente tem ligadas à nossa infância. Olha que punk. Quem fala isso sou eu, não. Quem fala isso é a própria ciência, a neurociência ligada ao cérebro infantil. Porque a gente vai tendo estratégias de evitação de memória. Então, não quer dizer que vocês precisam cavucar para que venha uma memória de dor. Não. Eu só quero que vocês consigam se conscientizar e fazer analogias não, e fazer junções dos fatos da vida adulta com os fatos da criança. E aí, se ainda assim não houver associação, se ainda assim não vier memórias significativas, tá tudo bem. A gente ainda assim vai olhar para a vida adulta com o seguinte olhar: qual seria a expectativa sobre mim? Qual seria a expectativa sobre essa situação? Porque às vezes você não vai conseguir lembrar, você não está pronta para lembrar. Normalmente a gente não lembra quando a gente não está pronto. Normalmente quando a gente não lembra, com uma estratégia mesmo do cérebro que ele faz de embotamento. O que é o embotamento? É como se fosse uma panela que está com a água ali fervendo, 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 a gente tampa, sabe? Tipo a água do macarrão ali, fica borbulhando, pá, a gente tampa. Só que a gente tampa e fica às vezes tampado por um tempinho. Só que depois o que começa a acontecer? Ou a água vai, né, escorrendo ali, a panela, a tampa começa a fazer aquele barulho, né? É mais ou menos isso que o nosso emocional faz. Ele tenta embotar. Ou porque te doeu muito, ou porque você não quer lembrar, ou porque foi traumático, ou porque você realmente não quer olhar com o olhar que você realmente quer ter, né? Normalmente a gente sente culpa, como eu disse, né? De atribuir algumas características, de ter algumas percepções sobre aquele que nos criou. Então, esse mecanismo de embotamento, a gente percebe ele pelos resultados, pelos rastros que deixa. Por isso que sempre a gente vai precisar falar de infância e vida adulta. Porque quais são os rastros que o embotamento infantil deixa? A tua vida atual. Se tá cagada, se tá boa, mas ainda não tá como eu quero, e qual área que tá o quê? Por isso que eu fiz esse convite, né, de vocês refletirem qual área que precisa melhorar, qual área que está disfuncional, qual característica tua que ainda torna a tua vida muito pesada, porque sim, a nossa busca vai ser sempre por mais leveza, por mais bem-estar emocional. Então, quando eu não consigo acessar essas memórias, eu vou para a minha expectativa. Tenta mapear qual é a sua expectativa sobre você. Qual é a sua expectativa sobre o teu relacionamento? Qual é a tua expectativa sobre o teu financeiro? Qual é a expectativa sobre a sua parte profissional? Porque você vai perceber que a expectativa que você tem é contrária à sua dificuldade. Então, caraca, Lana, eu não consigo perceber que área que está ruim, qual dificuldade emocional que eu posso ter, qual área que eu quero melhorar, ou qual característica ali minha que eu não estou conseguindo lidar. Olha para a expectativa. O que você queria hoje que tivesse diferente? Qual área da sua vida que você queria que tivesse ainda melhor? Como que seria esse melhor? Narra para você qual seria essa expectativa, porque quando a gente se baseia em expectativa, a gente te aproxima do teu real desejo. A gente já falou sobre isso aqui, né? A gente, como ser humano, a gente cria expectativa o tempo todo sobre o outro, sobre a vida, sobre acontecimentos, sobre festas, sobre eventos, sobre tudo. A questão não é criar expectativa ou não, é saber lidar com a frustração. E aí, quando eu vou mapeando qual é a minha expectativa sobre mim ou sobre essa dada situação, eu me aproximo do meu adulto saudável. Olha que coisa linda, como que o autoconhecimento ele se completa.
Quando eu olho para a minha expectativa, eu consigo acessar. O meu adulto quer isso. O meu adulto deseja isso. Então, opa, está distante para caraca. Então, pode ser que ao vocês mapearem a expectativa de vocês percebam que está distante para caraca. Ou pode ser que vocês percebam, opa, estou no caminho certo, que gostosinho. Quando a gente está no caminho certo aqui, né? Opa, aí a gente se sente feliz. Só que a ideia da gente olhar para essa expectativa é justamente a gente começar a olhar para esse caminho aqui se estiver distante. Então, se está distante, é porque a gente tem um caminho aqui a percorrer para te fazer, né, para te aproximar dessa chegada. E o que está durante esse caminho aqui? Sua história de vida, seu temperamento, as interpretações que você deu, as resistências que você tem, as verdades absolutas que você carrega dentro de você, as culpas que você traz. Então, todo esse contexto, ele influencia diretamente na forma como a gente consegue trilhar hoje a nossa vida adulta, né? A gente, como ser humano, a nossa maior busca é por se sentir amado. E aí, dentro dessa busca de amor, a gente vai ter buscas que andam de mãos dadas, né? Com o amor, que é o valor e a segurança. Então, quando eu me sinto seguro, eu me sinto amado. Quando eu me sinto amado, eu me sinto seguro. Quando eu me sinto valorizado, eu também me sinto amado. Então, a nossa busca, ela não vai sumir e ela nem tem que sumir, porque a gente, como ser humano, busca aprovação, busca reconhecimento, busca amor, busca valor, busca relacionamentos seguros, né? É normal que a gente faça isso como ser humano. A questão não é a gente buscar isso, não, tá? A gente vai continuar buscando e que bom, isso é a vida acontecendo. A questão é quando a gente busca em fontes erradas. Então, vamos supor, quem busca muito valor no trabalho, nos estudos, na produtividade, não consegue parar. Porque quando para, sente que não tem valor. Quem busca amor no sexo é compulsivo por sexo. E quando o parceiro não quer, não se sente amado. Quem se sente seguro somente no comportamento e não ter uma presença masculina do lado, vai estar num relacionamento disfuncional, mas ao menos vai ter a presença masculina. Estão conseguindo entender? A necessidade em si, a gente continua buscando como ser humano. O que a gente corrige na vida adulta não é a busca por amor, valor ou proteção, não. O que a gente busca é a fonte. O que a gente corrige é a fonte. Porque se eu entendo que aquela fonte é que me dá essa sensação, quando essa fonte sai ou quando essa fonte me vem, não é funcional para a minha vida. Então, se eu paro de produzir, se eu paro de estudar, se eu paro de trabalhar, me sinto sem valor. Se essa pessoa sai do meu lado, por exemplo, né, em caso de dependência emocional, eu estou dentro do relacionamento, o relacionamento está disfuncional, o relacionamento é todo cagado, mas a pessoa está aqui do meu lado. Quando ela sai, quando ela vai fazer uma outra coisa, se algo acontece, eu não sei viver ou lidar se essa pessoa está do meu lado. A dependência emocional ela é muito egocêntrica, né? Ela é focada ali na tua necessidade, independente do que o outro faça. O outro está ali, beleza. Isso é funcional? Não. Então, a gente corrige na vida adulta as fontes, beleza? A gente passa a buscar em fontes mais saudáveis. Por isso que quando eu vou entendendo aonde que eu estou buscando, e a gente vai falar disso em acolhimento, né? Qual é a nossa ferida que está em aberto, eu vou corrigindo isso, é muito gostoso na prática, porque a gente vai conseguindo flexibilizar. A ideia é que vocês consigam compreender que o cérebro que absorveu essa informação continua sendo o cérebro da vida adulta, né? Fazendo aqui um resumo para que vocês consigam compreender. E que a gente consegue mapear aonde a nossa criança está agindo a partir daquilo que está disfuncional na minha vida, a partir daquilo que é muito pesado, a partir daquilo que me dificulta de ser livre. A gente começar a perceber essas coisas,